pessoal, Becker na área. Estamos aqui para mais uma aula de Excel. Hoje nós veremos como funciona a função C. A função C ela tem um grau de dificuldade um pouco maior, entretanto ela consegue atender em várias situações. Aqui nós vamos trabalhar com um exemplo clássico, que é o exemplo do boletim escolar. E esse é um exemplo que você consegue começar a compreender um pouco mais a respeito da função C. Ela não é tão fácil assim, mas uma vez que você aprende, você consegue desenvolver ela em várias aplicações dentro aí do Excel. Vamos ver aqui. Olha, eu tenho aqui um boletim escolar, né? Ele não foi feito a média ainda, então vamos fazer aqui primeiramente a média. Média aqui das 4 notas, e com base nessa média nós vamos fazer ali o resultado. O resultado depende do enunciado, então muitas vezes esse enunciado ele vem através de frases, de palavras, as pessoas vão pedindo para que você possa fazer a aplicação da função C. Então você tem que pegar as informações, filtrar essas informações e procurar aplicar da melhor forma possível utilizando a função C. Nesse caso aqui, o enunciado aqui diz o seguinte: o resultado será aprovado para os alunos que tirarem média 7 ou acima de 7. Eu vou até mudar um pouco isso aqui. Vamos colocar 6, e 7 o qual, né? Vamos colocar 6. Acho que vai ficar melhor. Então, para os alunos que tirarem média 6 ou acima de 6, eles vão receber ou aprovado ou reprovado. Então, vai funcionar assim. Vamos colocar ali igual. A sintaxe dele é um pouco complicada no começo, mas você vai se adaptando conforme você vai utilizando e fazendo uso aí da função C. Olha só a sintaxe que ela traz aqui. Ele vai exigir que você faça um teste lógico. Esse é o momento mais importante da função C, porque através desse teste lógico ele vai conseguir desenvolver as duas respostas que você vai colocar logo a seguir, que são: se o teste lógico for verdadeiro, você tem que ter uma resposta caso ele seja verdadeiro. Se não, você terá que ter uma outra resposta caso ele seja falso. No nosso caso aqui, aprovado, reprovado. Vamos fazer então um teste lógico. Segundo as informações que nós temos, o aluno vai ser aprovado caso ele tenha a média 6 ou acima de 6. Então nós vamos pegar aqui a média, vamos acrescentar aqui os sinais de maior e igual. E vamos colocar aqui o 6. Então, se essa média aí for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. E aí vem as duas palavras. Primeiramente, o aprovado. Como se trata de um critério, ele é tratado como se fosse um critério, então você tem que colocar isso entre aspas, porque é uma palavra. Se fosse um número, se fosse um cálculo, não precisa das aspas. Então tá ali. Se a média final, ou melhor, a média, né, for maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. E caso não seja, temos que ter a resposta caso não seja. Vamos colocar aqui o reprovado, também entre aspas. Então, como vai funcionar isso? Ele faz a análise na nota e conforme a regra que você colocou ali, ele faz essa diferença do aprovado e do reprovado. Lembrar que quando você coloca o igual ali, é porque se o aluno por acaso tirar 6, caso ele tire 6, ele vai conseguir ser aprovado. Se você tirar o igual e ele tira 6, ele acaba aqui entrando na questão do reprovado. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, claro, ele está aprovado. E nós vamos mandar repetir aqui. Todos estão aprovados, mas nós vamos fazer a modificação de algumas notas aqui. Por exemplo, essa de física aqui, vamos baixar um pouquinho, vamos colocar 5. E olha só, ao colocar esse 5 aqui,
ele baixou a média para 5,63. E aí ele já está reprovado. Vamos ver esse outro aqui. Vou baixar um pouquinho a nota dele. Vamos colocar aqui 4. Ainda não baixou. Vou colocar menos um pouquinho aqui. Ainda não. Tá vendo que quando coloco o 6, ele mantém o aprovado, já que 6, né, iguala lá no teste lógico, então ele não reprova. Mas vamos tirar aqui esse 6,5 aqui. Vamos botar 6 também. E aí você vê que agora vai baixar a nota dele. E aí ele estaria reprovado. Vamos ver esse outro caso aqui. Vamos tirar esse 8 dele. Vamos colocar 6. Vai baixar a média dele. Não baixou totalmente. Vamos tirar aqui também um pouco. Vamos colocar 5. Ainda não baixou totalmente. 4. E vamos deixar 4 então. Aí novamente você percebe que ele está reprovado. Então, caso o sujeito atinja então a média, ele entende que o teste lógico foi válido e aí aprovado. E aí no caso, quando não atinge a média 6, aí ele entra na outra questão que é o reprovado. E assim funciona a função C. O teste lógico é importante para que você possa definir caso ele seja verdadeiro, né? Tem uma resposta caso esse teste seja verdadeiro, se não, uma outra resposta caso o teste seja falso. Aqui nós temos alguns detalhes sobre essa questão da sintaxe. Vou pegar aqui um pouquinho, aumentar aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é a construção da sintaxe. Dá para aumentar mais um pouquinho. Assim. Acho que tá bom. Então dá uma olhada aí, pessoal, e veja que, em primeiro lugar, você tem que colocar aqui, nessa primeira parte, o teste lógico. E aqui você vai fazer o uso de alguns sinais, que são sinal de maior do que, menor do que, maior ou igual a, menor ou igual a, o sinal de igual e o sinal de diferente que vem com o sinal de maior e o menor, um de frente ao outro, menor e maior, e aí ele fica sendo assim um sinal de diferente. Esses sinais eu posso utilizar ali como critério para fazer ali o teste lógico. Então, você faz o teste lógico e de acordo com esse teste lógico vem a segunda parte, que é o que deve ser feito se a condição for verdadeira. Se esse teste lógico for verdadeiro, qual a resposta que você quer que ele dê? Como eu já disse, vai desde uma palavra, como foi o caso aqui do aprovado e do reprovado, até mesmo um cálculo ou outra coisa que você queira colocar ali. Pode ser um número, enfim. O que vale é que você coloque ali da forma correta. Se for uma palavra, tem que ser entre aspas. Se for um número ou um cálculo, uma célula, aí não precisa. E aqui na terceira parte, você vê que aparece ali o que deve ser feito se a condição for falsa. Da mesma forma, ele faz a análise ali e você tem que ter uma resposta caso aquele teste lógico não seja verdadeiro. Muito bem. Vamos a outro exemplo agora aqui. Essa é uma planilha também didática, para que você possa compreender o mecanismo da função C. Por isso ela está nesse formato aí. São 4 exemplos que nós vamos ver a seguir. E nesses 4 exemplos temos aí várias aplicações para a função C. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo. Aqui é o exemplo da nota também. Vamos colocar uma nota qualquer. Vamos colocar aqui o 5 para começar. Note o seguinte, a resposta deve escrever as palavras aprovado ou reprovado de acordo com a nota digitada, sendo aprovado para a nota que for maior ou igual a 6 e reprovado para a nota inferior a 6. É o mesmo exemplo que nós citamos agora há pouco, vamos apenas repeti-lo aqui. Vou colocar aqui igual C, o teste lógico vai ser feito em cima da nota e nós seguimos aqui o enunciado. Então esse aí vai ser maior ou igual a 6. Não pode esquecer do ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é o que vai separar o teste lógico das demais opções, né, das demais argumentos aqui do Excel. Caso isso seja verdade, vamos colocar aqui que
ele vai responder aqui aprovado. Caso o teste lá dê falso, né, então vamos ter a resposta aqui que é o reprovado. E mais uma vez, então, fizemos uso daí da função C com esse exemplo das notas. Aqui ele deu reprovado justamente por causa de 5. Se você colocar aqui 5,9, ele vai continuar dando o reprovado, ele só vai liberar o aprovado a partir do 6. Isso graças ao fato de você ter colocado aquele igual lá. Se você tira o igual, aí ele não consegue mais aprovar o pessoal que tira 6. Acima disso, qualquer nota que você colocar aí, ele vai considerar como aprovado. Beleza, vamos lá para o segundo exemplo. Aqui, vamos colocar um valor, um número. A regra dele é: a resposta deve escrever as palavras não ou sim de acordo com o valor digitado. Abaixo de 1000, não recebe bônus. Acima de 1000, recebe o bônus. Então vamos colocar aqui 1200 para começar. E vamos fazer a construção da função C. A base aqui é o número, então eu vou fazer o teste lógico em cima desse número aí. Esse aqui, note que eu vou fazer meio que é o inverso, né? Vou colocar aqui o abaixo, então esse abaixo vai me induzir aqui a colocar o sinal de menor. Esse abaixo aí é de 1000, então vamos colocar aqui o 1000. Note que aí não vamos colocar o sinal de igual, porque realmente abaixo de 1000, né, vai acontecer ali o teste lógico. Detalhe, se você tem dúvida qual que é o maior, qual que é o sinal de menor, tem uma velha dica, uma velha dica até da aula de matemática. Você pega o 4 e o 7, ou melhor, o sinal de menor e o sinal de maior, e passa um risco sobre eles. Aquele que virar 4 é o menor, aquele que virar 7 é o sinal de maior. É uma forma assim de você tentar diferenciar quem tem dificuldade, né? Saber qual que é o maior e qual que é o menor. Aqui eu coloquei então menor que 1000. Esse é meu teste lógico. E aí as respostas serão não, né? Se for menor que 1000, então será a primeira resposta aqui, não. Posso colocar em maiúscula? Sim. Se você errar ali o acento, ele vai aceitar? Sim, ele vai. Mas vamos corrigir aqui, né? Saiu com til, com circunflexo, agora sim com til, ficou certo. Caso não seja, né, menor que 1000, então naturalmente ele vai ser maior. Ele precisa então de uma outra resposta ali, nesse caso, o sim. Aqui eu fiz invertido, né? Se eu coloco maior que 1000, o sim vem na frente e o não vem depois. Vamos ver agora o resultado. Então, esse aqui está acima dos 1000, então sim, ele vai receber o bônus. Se a gente colocar aqui, vamos colocar um valor menor que 1000, aí ele já disse que não. Até 999 vai ser não, a partir de 1000 ele coloca sim. Não importa o valor que você vai colocar aí, será sim acima de 1000 e não abaixo de 1000. Beleza, vamos agora ao terceiro exemplo. Aqui vamos colocar um valor. A resposta deve mostrar o desconto que será dado de acordo com as seguintes regras. Se o total for maior que 500, o desconto será de 12%. Se não, o desconto será de 5%. Vamos colocar aqui um valor, pode ser 600. Vamos iniciar aqui a função C. O teste lógico, como base, terá aqui o valor, esse valor dos 600, que no momento é 600. Aqui diz que ele deve ser maior que 500 para ter esse desconto ali. Então nós vamos colocar o sinal de maior e vamos colocar aqui o 500. Esse também não será colocado sinal de igual, porque segundo essa regra aí, né, não vai ser preciso. Mas tem momentos que, dependendo da situação e dependendo de quem for ditar essas regras, né, então aí sim você acrescenta lá o sinal de igual, caso seja necessário. Aqui vai existir um cálculo. Então vamos colocar ponto e vírgula. Preciso saber, caso seja maior que 500, né, então ele vai ter um desconto ali de 12%. Eu vou clicar aqui sobre o valor, porque é sobre o valor que vai acontecer o desconto de 12%. Então isso é se for verdadeiro, né? Vai acontecer esse desconto de 12%. E vamos colocar o ponto e vírgula. Caso não seja verdadeiro, então vai ter ali o desconto
de 5% também sobre o valor. Então, você vai clicar no valor, vai colocar aqui os 5%. E aí, o que o Excel vai fazer? Ele vai fazer o cálculo ou de 12 ou de 5, dependendo do teste lógico. Se o valor for maior do que 500, então acontece esse cálculo aqui. Caso não seja, então ele vai fazer o cálculo dos 5%. Vamos lá ver então. Aqui ele fez 12%, porque está acima de 500. Vamos colocar um valor menor, por aqui metade. Aqui ele vai tirar apenas 5%. E assim, né, se você colocar 600, ele está aplicando, vamos colocar 500, né, para ver. Até 500, ele aplica os 5%. Como tem que ser maior do que 500, a partir do 501, aí ele passa a aplicar ali os 12%. E é assim que vai funcionar essa função aí. Vamos ao quarto exemplo e vai ser mais ou menos isso, só que com o sinal de igual, porque agora ele vai considerar que 500 vai valer aí por desconto de 20%, senão vai ter 14%. Nesse caso, a diferença é que você tem as células. Então nós podemos usar as células. No exemplo 3, nós não usamos células, digitamos os valores ali, né? Os números. Só que dessa vez vamos usar as células. Vamos colocar aqui 250 para começar. E vai funcionar mais ou menos igual ao anterior. O teste lógico aqui, nós vamos pegar o valor que está ali e vamos fazer o teste lógico considerando que maior, aí sim, igual a 500. Vamos colocar o ponto e vírgula. Vai acontecer esse desconto aqui de 20%. Nós vamos clicar de novo aqui no valor total, que é de onde vai ser retirado esses 20%. E aí você vai multiplicar pelo conteúdo dessa célula aqui, que são os 20%. Então note que agora são duas células, né? Mas aqui nós temos os 20%. Vamos colocar aqui agora, caso não ocorra, né, o teste lógico lá seja falso. Então ele vai descontar daqui também os 14%. Eu vou digitar, né? Porque aqui já tem a célula. Vamos aproveitar a célula. Você digita quando não tem uma célula com o valor que você quer usar na porcentagem, né? Caso tenha, como é o caso desse exemplo 4, então você aproveita ali e utiliza a célula, que fica mais prático. Vamos dar um Enter aqui. Aqui, como foi abaixo de 500, né, R$35 são 14%. Se você coloca um valor maior, vamos colocar aqui 3.000, aí ele está tirando ali 20%. Tá certo? Então funciona dessa forma aqui, tem uma pequena diferença do anterior, né? Vamos colocar outro valor aqui, né? Aqui novamente ele tira aí os 14%. A vantagem desse aqui é que você pode alterar os valores sem alterar a função, né? Já que essa primeira você teve que digitar, né? essa do exemplo 3, e aqui você pode alterar a célula, então fica mais prático. De repente você resolve falar assim, olha, o desconto vai ser um pouco maior, vai ser de 25%, então você coloca aqui 25%, né? Caso ele ultrapassar ali, vamos colocar, pode ser esse valor aí mesmo, então ele vai estar descontando agora 25%. Se a gente reduz aí para menos de 500, ele continua nos 14, mas também eu posso alterar esses 14, posso colocar ali, por exemplo, 13%. Então, dependendo do valor que você colocar aqui, ele faz o cálculo, faz o desconto, né? E aí você pode reaproveitar ali a célula para fazer essas alterações. Muito bem, pessoal. Então, esses foram alguns exemplos de aplicação da função C. O momento que você precisar da função C vai ser sempre um momento em que você tem sempre dois caminhos a seguir, conforme aquilo que você tiver denunciado, certo? Então, você faz o teste lógico, constrói ali usando os sinais, maior que, menor do que, pode ser o igual, pode ser junto também com os sinais de maior ou menor, tem um sinal diferente, enfim. Você usa esses sinais, faz ali o teste lógico, de acordo com aquele teste lógico. Sendo verdadeiro, tem que ter uma resposta,
Se não, terá que ter uma outra resposta. Sempre tem que ter duas respostas, caso o teste lógico seja verdadeiro ou falso. E assim funciona a função C. A função C, na verdade, ela funciona em até 5 níveis, mas aqui nós fizemos em apenas um, para que você pudesse entender o mecanismo dela nessa função assim um pouco mais básica. Tá certo, pessoal? Então, valeu e tomara que você consiga aplicar bem a função C de acordo com a sua necessidade. Valeu, até mais. Tudo de bom.